Fala galera, tudo bem? Bom, estamos na nossa última aula, né? A aula em que estamos falando de adoração. E antes de eu entrar no conteúdo da última aula, eu queria relembrar com vocês um pouquinho daquilo que a gente falou na nossa última aula. Nós falamos sobre os atributos de Deus, sobre o que a Bíblia fala que Deus é. Nós falamos que Deus é um Deus santo, né? E que Ele nos fez assim como Ele é. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Por isso Ele quer que nós sejamos santos. Não adianta a gente ter uma vida de adoração espontânea, uma vida de adoração autêntica, ter um caráter ótimo, parecido com aquele que Cristo teve, mas a gente não ser santo. Ser santo é um dos requisitos, é uma das coisas que Deus quer de nós. E isso foi um pouco do que a gente falou na nossa última aula. Outra coisa que a gente falou na nossa última aula é por que nós estamos falando dos atributos de Deus. Porque nós temos que conhecer aquele que nós adoramos, aquele que nós vamos adorar. Não tem como a gente adorar um Deus sendo que a gente não o conhece. Não tem como a gente ter uma adoração espontânea, uma adoração autêntica, sendo que a gente não sabe o que a gente está adorando. Por isso nós falamos também dos atributos de Deus na última aula. E hoje nós vamos falar sobre aonde nós devemos adorar. Qual é o lugar, qual é o local sagrado, qual é o local, sagrado ou não, né? Qual é o local que nós devemos adorar a Deus? Vamos aprender um pouco sobre isso? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 19 ao versículo 23. Se você não tiver com a sua Bíblia próxima, aí não tem problema. Você vai ver esse versículo na apresentação, no slide aí, tá bom? Diz assim, o título do que a gente vai ler, né? Nem no monte, nem no templo. Por quê? Porque no texto diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Então disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, disse a mulher no caso, né? E aí o 23 assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Então, o que esse texto aqui está dizendo? Para a gente entender o contexto dele, a gente precisa voltar um pouco na história, né? A gente sabe da história do povo de Israel, porque a Bíblia diz a respeito desse povo. A gente sabe que o povo de Israel peregrinou no Egito no deserto, na verdade, saindo do Egito durante quase 40 anos, né? A gente sabe que o povo de Israel foi feito escravo pelo rei da Babilônia. A gente sabe que Deus chamou Neemias para reconstruir a cidade, reconstruir as muralhas, né, de Israel. A gente sabe que Deus chamou outras pessoas para continuar, né, essa reconstrução de Israel, reconstruir o templo, refazer as leis. Então, o que acontece? Quando o reino de Israel se estabelece novamente, há uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. A gente sabe também, a gente estudou a gente já estudou, né, na escola dominical, se você ainda não leu sobre isso, está lá no Antigo Testamento, mas a gente sabe que o reino de Israel, o povo de Israel, na verdade, ele foi composto por 12 tribos, né? E quando esse reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, o que aconteceu? As 12 tribos ficaram no reino do norte, as 10 tribos, na verdade, ficaram no reino do norte e 2 tribos ficaram no reino do sul. E o que aconteceu? Quando eles se dividiram, o reino do norte, eles começaram a ter relações com outros povos, né? Tanto que, quando Deus ele usa Oséias, ele fala, cara, casa com a prostituta. E Oséias fala, não, mas casar com a prostituta, eu não estou entendendo. Deus fala assim, casa com a prostituta, você vai entender. O que Deus estava querendo mostrar? Que o povo de Israel, eles tinham se prostituído com outros povos. E aí, essa relação, esse relacionamento com outros povos, lá no Reino do Norte, gerou um novo povo, que foram chamados na Bíblia de samaritanos, né? E o que acontece? Aqui esse versículo de João 4, a gente fala da mulher samaritana. Só que o reino do sul, eles tinham um preconceito extremo com esse povo samaritano, porque eles pensavam que esse povo não era mais puro, não era o povo de Israel em si. Ou seja, era um povo contaminado, porque foi um povo, foi uma união de raças, né? Então era um povo mestiço. Então, por conta disso, eles não aceitavam mais aquele povo do Reino do Norte como reais descendentes e que eles tinham acesso, que eles tinham descendência e que eles tinham acesso à bênção de Deus. Então eles tinham preconceito, o povo do Reino do Sul com esse povo samaritano. Então o que aconteceu?
essa guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, essa rincha entre os reinos, fizeram com que o Reino do Sul, onde estava localizado o templo, fosse totalmente bloqueado para a entrada do povo do Reino do Norte. Porque eles não queriam pessoas impuras, entre aspas, né, entrando no templo do Reino do Sul. Então o que acontece? O povo do Reino do Norte começou a adorar a Deus, não no templo, mas no monte. Eles queriam falar com Deus, eles iam para o monte. O povo do Reino do Sul, eles queriam falar com Deus, eles iam para o templo. E a mulher samaritana, ela tinha, esse era o contexto histórico, né? Então a mulher era samaritana e tinha esse preconceito contra ela. E aí o que aconteceu? Ela vem e pergunta para Jesus: Jesus, eu vejo que tu és profeta, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Ou seja, os pais, lá na antiguidade, eles adoravam no monte, eles falavam com Deus no monte. Você está falando para mim que... Você não, vós, né? Porque ela estava generalizando ali o povo do Reino do Sul. Vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. E o templo ficava em Jerusalém, né? No Reino do Sul. E aí Jesus pega, olha para a mulher e fala assim: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem no monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. E aqui é a importância daquilo que eu falei para vocês na última aula. Olha o que Jesus fala no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, a importância de você saber quem você adora, você conhecer quem você está adorando. E aí no 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, você não vai adorar a Deus nem no monte, e você não vai adorar a Deus nem no templo. Você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida. Aonde é o local que nós devemos adorar? É no culto? É na igreja? É numa vigília? Nossa, sexta-feira vai ter uma vigília lá dos jovens, eu vou aparecer porque vai ser o meu momento de adoração. Não, não é na igreja, não é nos jovens, não é no culto, é em espírito e em verdade. E por que ele fala aqui em espírito e em verdade? Porque depois que ele... Isso aqui é bem interessante. Depois que ele morresse, ressuscitasse e voltasse aos céus, o que ele fala para os seus discípulos quando ele está voltando aos céus? Eu estou indo, mas vocês não ficarão sós. Eu enviarei para vocês o Espírito Consolador. E ele estará com vocês todos os dias da sua vida. Então quando ele fala em adorareis em espírito, é porque o Espírito Santo quer habitar em nós. Mas Deus é um Deus santo. Não tem como o Espírito Santo habitar em nós, não tem como o Espírito Santo habitar em você se você não levar uma vida de santidade. Porque Deus é um Deus santo, igual a gente falou na última aula. Então, em espírito e em verdade. É esse o local que nós vamos adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Verdade do quê? De tudo aquilo que nós viemos falando ao longo de todas essas aulas. Uma vida com caráter, buscando o caráter de Cristo. Nós não vamos ser perfeitos, mas buscando ao máximo o caráter de Cristo. Tentando a cada dia melhorar mais. Adorando no nosso dia a dia, ter uma adoração como estilo de vida. Adorando quando nós estivermos sozinhos, né, na verdade. Quando o nosso caráter quiser aflorar. E aí o caráter de Cristo vem e fala assim: não, você não vai aflorar, a sua atitude vai ser essa. E quem fala isso para nós é o Espírito Santo, porque a partir do momento que nós temos uma vida de santidade, nós damos abertura para o Espírito Santo fazer morada em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, ele começa a direcionar as nossas vidas, ele começa a falar se o que nós vamos fazer é certo, se o que nós vamos fazer é errado. E aí nós estamos tendo uma vida de adoração, nós estamos adorando em espírito, e nós estamos adorando em verdade, porque a nossa vida de adoração é a mesma na igreja e é a mesma durante a semana, no seu dia a dia. Então, quando Jesus fala aqui, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Olha, você não vai adorar nem no monte, porque esse tempo já passou. Você não vai adorar nem só no templo, porque esse tempo também já passou. Você vai adorar aonde você estiver. No mercado, no banco, você vai adorar na sua faculdade, na sua escola, porque o Espírito Santo habita agora em você. Porque o Espírito Santo, no momento que você for tomar uma atitude errada, ele vai vir e falar assim: você vai fazer isso mesmo? E aí, quando você tomar a atitude de não fazer aquilo para agradar a Deus, para alcançar o caráter de Cristo, você está adorando. Porque você sabe aquele que você adora. Você conhece aquele que você adora. Amém? Então, essa foi a nossa última aula. Espero ter ajudado, espero ter tentado, com sucesso, explicado e ensinado o que é adoração de fato, né? Eu pensava que a adoração era só o momento do louvor.
mas com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo os nossos líderes, os nossos pastores vão nos ensinando, e a gente hoje pode falar com um pouquinho mais, um pouquinho só, porque a nossa vida é constante aprendizado, né? Mas com um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de sabedoria, falar para você o que é adoração. Amém? Então acaba aqui a nossa aula. Espero que você tenha sido abençoado, edificado, e até a próxima.